Boa noite. Quem é que chegou aí? Responde para mim se está conseguindo ouvir o áudio direitinho, fazendo favor. A minha aqui só aparece Galaxy A10. Boa noite, Rafa. Tinha que ser. Esperar um pouquinho, pessoal. Agora eu consegui falar. Vou esperar mais um pouquinho, a gente começa a aula. Beleza. Manda mensagem lá no grupo da sua turma, Mi. Fala que eu já estou aqui online fazendo favor. Vou mandar agora. Tá. Peraí. Meninas, Rafa já tá dando a aula já, para a gente poder estar entrando. Meninas, já começou a aula de Rafa. Gente, meu trem não vai, não. Ai, Jesus. Calma aí. Manda no grupo da turma para Vou mandar o Wesley, link já. para esse. A Lana já mandou aqui. Lani já mandou. Tá. Obrigadão. Olha, eu sou péssima nesses negócios. Jesus. Não sei nem como é que volta. Só você apertar no microfonezinho que aí fecha de novo. Agora eu já achei ele. Lulu chegou. Boa noite, Lorena. Eu te vi, já te dei boa noite já. Aguardar só mais um pouquinho para ver se aparece mais alguém, senão eu vou começar a aula e aí, conforme vai dando andamento na aula, os demais vão entrando. Lani, tá chegando. Boa noite, Lani, bem-vinda à aula. Cheire seus gatos. Olha quem vai assistir também, ó. Figura. Maria chegou.
Boa noite, Maria. Ah, pronto. Meu povo, vou começar com vocês, né? Conforme o pessoal vai chegando aí, vai entrando, e eu vou fazer igual eu fiz ontem, né? Tô gravando esse vídeo todo e aí depois eu vou postar lá no YouTube. Então, quem perdeu o começo consegue acompanhar lá no YouTube depois pelo link que eu vou deixar no portal. Hoje a gente vai conversar sobre o sistema digestório, né? É muito tranquilo a parte da anatomia do sistema digestório e vocês vão se aprofundar mais no sistema digestório lá quando vocês tiverem fisiologia humana, né? Que o sistema digestório, anatomicamente falando, ele tem as estruturas, mas para que aconteça a digestão, é um conjunto de processos químicos, né? O metabolismo, ele é totalmente químico. Então, isso a gente vai compreender o funcionamento dele só lá na disciplina de fisiologia. Então, eu vou trazer alguns conceitos para vocês que adentra, foge um pouquinho da anatomia e adentra um pouquinho da fisiologia, para que vocês consigam compreender como é que é o processo do canal alimentar, né? Como é que é esse processo de entrada e saída do alimento no organismo. Porque agora vocês têm uma disciplina chamada semiologia, daqui a pouco vocês vão ter uma outra disciplina chamada semiotécnica, e aí precisa pelo menos ter algumas noções desse trajeto do bolo alimentar dentro do organismo para conseguir fazer alguns tipos de exame de palpação, exame físico, alguns testes que são privativos do profissional de enfermagem fazer. Tá? E aí é uma aula rapidinha, acredito que não demore muito. As dúvidas vocês podem mandar para mim aqui, ou pelo chat, ou pelo microfone. Vocês podem habilitar o microfone de vocês, que aí eu vou conseguir ouvir aqui na hora e aí eu sano as dúvidas de vocês. Às vezes eu tiro o chat aqui um pouquinho porque ele tampa quase que a maior parte da minha tela toda. Eu não consigo acompanhar qual slide que eu estou passando para vocês. Aí no chat pode ser que às vezes eu perca a pergunta, né? Mas se isso acontecer, vocês ligam o microfone e falam, professora, mandei uma pergunta no chat, que aí eu paro aqui, dou uma pausada e vou lá e olho o chat para vocês. Estejam, por favor, com um caderno na mão, com uma caneta, para ir anotando alguns pontos importantes, porque é uma aula extremamente importante para vocês em semiologia, em semiotécnica, em outras matérias. Então, o sistema digestório é uma coisa que vocês vão ver muito na enfermagem, né? A divisão do abdômen, quando é que a gente divide o abdômen em 4 quadrantes, quando é que a gente divide o abdômen em 9 quadrantes. Isso tudo vocês vão aprender lá nas outras disciplinas. Por isso que é importante vocês compreenderem agora a disposição de cada órgão do sistema digestório. Tá chegando mais gente aí, boa noite, pessoal. Ainda não comecei a aula de fato, não. Dei só algumas orientações. Estava esperando que mais pessoas entrassem na live. Acho chiquérrimo falar isso, live. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o sistema digestório hoje, tá? Também era chamado antigamente na anatomia como sistema digestivo. Ou vocês vão ouvir falar sobre tubo digestivo ou tubo digestório, né? Mas a nomenclatura mais atual, mais atualizada hoje, dentro do ramo da anatomia, é de sistema digestório, porque hoje já se sabe, né? Os estudos já avançaram. Vocês vão entender quando eu passar mais à frente nos slides, vocês vão observar que o sistema digestório ele lembra um tubo mesmo digestório, que ele começa na boca e vai até o canal retal, até o ânus. E é tudo como se fosse um tubo alongado, e a depender da forma como ele se comporta dentro do organismo, ele vai recebendo alguns formatos diferentes. Mas não só o tubo digestório em si faz parte do sistema digestório. Nós temos alguns órgãos anexos, que são extremamente importantes, como, por exemplo, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar. E todos esses órgãos, eles não estão presentes nesse tubo digestório que eu estou falando para vocês. São órgãos anexos, órgãos do lado de fora desse tubo digestório. O fígado, por exemplo, que vocês já conhecem desde lá do ensino fundamental, é um órgão extremamente grande que não tem formato tubular.
Ele não lembra um tubo, não lembra um cano. Então, por isso que é errado hoje na anatomia a gente usar a nomenclatura de tubo digestivo ou tubo digestório, exceto se eu for falar apenas dos órgãos que compõem o tubo digestivo, né? Se for o caso, eu posso utilizar essa nomenclatura. Agora, se eu estou falando do sistema digestório, se eu estou falando da digestão, do metabolismo de alimentos, de proteínas, de nutrientes, macronutrientes, aí é sistema digestório, porque eu tenho outros órgãos que vão compor aí esse tubo digestório, que também auxilia no processo metabólico do meu organismo, né? Então, qual é a função do sistema digestório? A principal função, as principais funções, né? Elas estão relacionadas à ingestão, né, de alimentos, ingestão de líquidos. Por quê? O meu corpo ele precisa de energia a nível celular para ele conseguir se manter, né? A base de funcionamento da minha célula é o oxigênio, mas ela também precisa de energia por estar trabalhando o tempo inteiro. E ela consegue abstrair, ela consegue absorver essa energia através de nutrientes, micronutrientes e macronutrientes. E onde é que eu consigo todos esses nutrientes a nível celular ou a nível molecular, no caso de nutrientes que são menores ainda, né? Onde eu consigo eletrólito para minha célula, onde que eu consigo glicose, glicogênio, que são... Só um minutinho que eu tô colocando a Vitória aqui que tá entrando. Isso. Aí eu vou dando uma paradinha assim, que às vezes aparece aqui a solicitação, eu tenho que parar para aceitar para vocês entrarem na live, tá? Então, como é que eu consigo todos esses nutrientes, todos esses aparatos que o meu corpo precisa para conseguir sobreviver, né? Através do mecanismo de ingestão. Então, a ingestão, vocês já conhecem, que é o processo de engolir, de ingerir, de colocar algo para dentro do meu corpo, né? Ah, professor, ingestão é só quando eu vou engolir alguma coisa pela boca. Não, de forma alguma, né? Na enfermagem, vocês vão aprender, por exemplo, um procedimento que é privativo do profissional enfermeiro, que muitos de vocês, eu estou reforçando privativo, porque muitos de vocês, na semana passada no fórum, vocês confundiram, né? Naquela resolução lá de exercício profissional da enfermagem. Quando a gente fala que é privativo do enfermeiro, apenas o enfermeiro pode fazer. Ah, professora, mas eu vi uma técnica fazendo a sonda. Às vezes a gente vê umas coisas absurdas assim, mas por lei, privativo é só o que o enfermeiro pode fazer. Então tinha um artigo lá, cabe ao técnico de enfermagem fazer isso, 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 e o enfermeiro supervisionar. Cabe ao técnico? Cabe ao técnico, mas isso não é privativo do enfermeiro se o técnico está executando. Entendeu? Então, já aproveitando para puxar o gancho para esclarecer, para não ficar confuso. Né? Vocês vão aprender a fazer uma sondagem nasoenteral, por exemplo, uma sondagem nasoenteral ou uma sondagem nasogástrica. Né? Quando a gente lembra de gástrico, a gente lembra de gastrite. Quando fala-se de gastrite, remete ao quê? Primeira coisa que vem na cabeça é o estômago. Naso, eu lembro de quê? De nariz. Então, é um caninho, é uma sonda que eu coloco do nariz e ela vai até o estômago para eu realizar algum procedimento. No caso da sonda nasogástrica, ela é mais utilizada para lavagem gástrica, né? A pessoa tentou suicídio ingerindo uma grande quantidade de medicamentos. Aí esse tipo de procedimento é o procedimento de escolha, né? Coloca lá uma sondinha no nariz da pessoa que vai até o estômago e vocês vão entender o porquê que aqui dentro do sistema digestório, porque que a gente em alguns casos, consegue reverter esse tipo de situação só com esse procedimento de colocar uma sonda que vai só até o estômago para fazer a lavagem, né? Ou para algum tipo de medicamento também. E toda vez que vocês ouvirem a palavra entero, enteral, dentro do sistema digestório, significa que remete ao intestino, né? O intestino delgado, o intestino grosso. Então, um outro procedimento privativo da enfermagem também, que compõe a anatomia do sistema digestório, se eu não souber a anatomia do sistema digestório, eu não vou saber fazer o procedimento, é a sonda nasoenteral, ou chamada também de sonda nasoentérica. Naso de nariz, entérica de intestino. Então, se eu já aprendi a derivação da palavra da anatomia,
Quando eu estiver lá no estágio, que eu estiver dentro do hospital, que o professor virar para mim e falar bem assim, Maria, tem uma sonda nasogástrica para fazer. A Maria vai lá no setor de enfermagem e vai pegar o material que é próprio para a sonda nasentérica? Não, que ela já sabe, já aprendeu aqui na anatomia que gástrica é uma sondinha que vai até o estômago. E lá na semiotécnica vocês vão aprender a diferença de uma sonda para outra, né? Basicamente, tamanho. Por quê? O que é mais... o que vem primeiro? É o estômago ou o intestino? O estômago, né? E ainda outros mecanismos que a sonda tem também para conseguir fazer com que essa sonda migre até o intestino. O intestino delgado, vocês vão ver aqui na imagem, ele é todo enroladinho. Então, a sonda ela vai precisar percorrer um caminho maior. Então, se eu entendi o que é uma sonda nasentérica, na hora de separar o material, eu não vou confundir mais. Né? Vocês não vão ter o primeiro contato de aprender o que é a diferença de uma sonda nasogástrica para uma nasoentérica só quando chegar na disciplina. Né? Se vocês conseguirem assimilar isso com anatomia, fica mais fácil. Espera aí que meu chat sumiu aqui. Rapidinho. Aí, consegui voltar. Falha técnica. E aí, a primeira função, ela está estritamente relacionada à ingestão. E aí, por que eu dei o exemplo da sonda? Nossa, professor, mas por que você está falando de sonda agora? Né? A sonda nasoentérica, por exemplo, ela é mais utilizada para a alimentação do paciente. Quando o paciente está com alguma deformidade ou ele está com algum processo anatômico na região de cavidade oral ou de pescoço, por exemplo, que ele não consegue deglutir, ele não consegue ingerir pelas vias naturais, que é a boca, né, de fato. Então, a ingestão, ela pode começar o processo de ingestão pelo nariz, por exemplo. Ah, professora, eu vou enfiar comida no nariz do paciente? Através da sonda, né, gente? Pelo amor de nanã. E aí, a segunda função está relacionada à função de digestão. Porque se eu ingerir algum medicamento, se eu ingerir algum alimento, se eu ingerir algum tipo de líquido, meu corpo precisa digerir isso. E como é que funciona o processo de digestão? Ele está relacionado à quebra, né, dessas macromoléculas. Macro é grande, né, muito grande, moléculas de tamanho muito grande. Por exemplo, um grão de arroz, né? Comi lá um pratão de arroz. Isso precisa ser quebrado em vários pedacinhos para que o corpo consiga absorver todos os nutrientes, todas as células que aquele alimento vai me fornecer. Assim como o medicamento, assim como até a digestão de líquidos, por exemplo. Porque só depois que o corpo consegue digerir, ele consegue passar por esse processo que é mecânico e químico. Então, nós temos a digestão mecânica e a digestão química. Na anatomia, vocês vão aprender muito a respeito da digestão mecânica, né? A digestão química a gente estuda mais aprofundado lá na fisiologia humana. Que aí vocês vão entender o processo de formação de algumas enzimas, né? As enzimas digestivas que a gente ouve falar. E aí, após realizada a digestão, o corpo então consegue realizar a outra função do sistema digestório, que é a função de absorção. Absorção de todos os nutrientes, todas as macromoléculas, micromoléculas, proteínas, lipídios, carboidratos. E isso vocês vão ver na bioquímica, né? Vocês estão tendo bioquímica agora? Sinaliza para mim no chat aí, fazendo favor. Você quer cara para cenoura? Não consegui ouvir. Estão tendo, mas tá difícil. Então, na bioquímica vocês conseguem compreender. Gente, esse chat fica salvo. Pelo amor de Deus, vocês se comportem. Na bioquímica a gente consegue aprender como é que é a quebra desses nutrientes, né? Ela vem para explicar isso, né? Que aí só depois que acontece todo o processo de metabolismo, principalmente a nível celular, que meu corpo consegue absorver, né? Que aí acontece que o professor, acho que é o Silas falando para vocês, né? Deve explicar para vocês um mapa chamado mapa metabólico, né? Na minha época eu tive até que desenhar aquele mapa. A Juliana não está conseguindo entrar. Fala com a Juliana que lá no portal tem uma coisa assim, chamada ID e senha. Que se ela não conseguir entrar pelo link, ela pode entrar no site do Zoom. Coloca lá no Google, reuniões Zoom.
E aí vai aparecer um quadradinho assim pelo computador, e aí ela clica no ícone entrar em uma reunião. E aí ele vai pedir a identificação da reunião, que eu coloquei lá no bilhetinho para vocês, e vai pedir a senha da reunião. Aí é só ela só colocar a identificação e a senha que ela vai conseguir entrar pelo computador. Ou pelo aplicativo é a mesma coisa, né? Clica pelo link, tá? Não é problema do portal, porque vários de vocês, 9, né, já conseguiram entrar. Então deve ser algum problema de acesso dela. Mas que se ela não conseguir entrar, não tem problema, tá? Que a aula vai ficar salva. Vou colocar o link lá do YouTube, vou postar ela no YouTube, que agora eu virei youtuber. Eu tenho um canal, depois vocês curtam, dê like, se inscrevam, mentira. E aí eu posto lá no link da aula no portal, ela consegue acompanhar depois, tá bom? Obrigada, Lívia. E aí, depois que o corpo absorveu, né, a gente tem que eliminar, né? Tudo que entra no nosso corpo precisa sair. E aí, a última função se encerra com a eliminação das fezes, ou do chamado bolo fecal, lá no sistema digestório. Alguma dúvida aqui em relação à função do sistema digestório? Não tem dúvida, vou passar. Obrigada. E aí, os órgãos que nós temos no sistema digestório, né? Nós temos os órgãos principais, como eu falei para vocês, e os órgãos anexos. Então, o que seria aquele tubo digestório que eu falei lá no começo da aula, né? É o órgão que começa na boca. A boca, se vocês forem parar para pensar, ela é um tubo, né? Como se fosse um cano. E aí vem a faringe. E aí lembra aqui desse órgão aqui que também está presente lá no sistema respiratório? É por isso que eu foquei bastante nele lá de sistema respiratório para vocês conseguirem compreender a função dele cá no sistema digestório, uma vez que é um órgão que está presente em 2 sistemas, né? Ele tem papel nos 2 sistemas. O esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Todos esses órgãos aqui, eles formam um tubo único. Começa na boca e termina lá no intestino grosso, com as subdivisões lá do intestino grosso. Mas o sistema ele vai além disso, né? Eu tenho participação do fígado com a liberação de uma enzima extremamente importante, de um líquido extremamente importante. Eu tenho a participação do pâncreas com liberação de hormônios, que a gente vai ter a divisão lá do pâncreas endócrino e do pâncreas exócrino, né? O pâncreas endócrino, o sistema endócrino, a gente tem que lembrar de liberação de hormônio. Então, a parte do pâncreas endócrino é aquele pâncreas lá que vai liberar insulina e glucagon, que são 2 hormônios extremamente importantes, que eu não vou adentrar hoje na aula de sistema digestório para vocês não confundirem, que a gente vai ter uma aula só de sistema endócrino. E também a liberação do glucagon. E o pâncreas exócrino é o pâncreas responsável pela liberação do suco pancreático, né, que também vai auxiliar naquele processo lá de digestão dos alimentos, de metabolismo dos alimentos. Além da vesícula biliar, né, que ela é um pouquinho deixada de lado pela anatomia, no sentido de não dar grande importância para ela no processo anatômico, né? Tanto que vocês devem conhecer pessoas que falam bem assim, para que serve a vesícula? A vesícula serve para inflamar e a gente tem que operar para tirar, né? A gente ouve muito isso. Ela tem um papel importante, mas até pela anatomia ela é um pouquinho rejeitada. Então, vocês procurando lá nos livros de anatomia, às vezes vocês não vão encontrar essa subdivisão com a participação da vesícula biliar, não, mas ela é importante. E da presença de glândulas salivares, né? Que o processo de digestão, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que ele começa pela boca, né? Só de pensar na comida, eu já começo o meu processo de digestão. E hoje vocês vão compreender o que significa isso, né? Que se isso tem fundamento científico de fato. E aqui, ó, a gente consegue observar. Oi, Michelle, quer falar alguma coisa? Não, Rafa, ficou ligado o microfone. Tá. É que vocês conseguem observar na imagem, ó, o chamado tubo digestório. A gente começa aqui na boca, e aí aqui tem a faringe. Ah, professora, mas naquele desenho de anatomia, você mostrou que aqui também passa a laringe. Passa a laringe, tá? Né?
Não é um órgão que está faltando na imagem, não. Ela está aqui na imagem, mas por que ela não está sinalizada nessa imagem aqui? Porque a laringe, ela não é presente no sistema digestório, ela não tem participação no sistema digestório. Ela tem participação e ela é classificada apenas no sistema respiratório. Já a faringe não, ela participa dos dois sistemas, tanto o respiratório quanto o digestório. E aí nós temos aqui, ó, formando o tubo digestório, boca, faringe, uma grande porção aqui de um tubo muscular oco, que às vezes também é negligenciado, chamado de esôfago, estômago. E aqui eu vou falar só os órgãos do tubo para vocês, depois eu falo dos órgãos anexos. Estômago, aí vem aqui, ó, intestino delgado, intestino grosso, nas suas porções. E aqui o ânus, o canal retal. Os órgãos anexos, isso tudo aqui é um tubo, ó. É chamado de tripa, né? Muita gente chama de tripa, que é como se fosse uma coisa só. Mesmo o estômago, professora, é um tubo? Mesmo o estômago. Vocês vão conseguir ver a porção de início do estômago e a porção final. E aí, os órgãos anexos, nós temos o fígado, ó, que tem um tamanho extremamente relevante, bem importante. O pâncreas, que não dá para ver nessa imagem, que ele fica bem abaixo aqui do estômago. E a vesícula biliar, que também não dá para ver nessa imagem aqui, mas ela fica bem atrás aqui do intestino grosso, mais ou menos, em conformidade ali com o intestino delgado. E aí, o primeiro órgão é a boca, né? Nós temos vários tipos de bocas, temos um órgão anexo aqui que é extremamente importante para a gente, que é a língua. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a subdivisão anatômica da boca, né? E dos órgãos anexos. Localização anatômica, então, da boca. Agora a gente já vai falar da nomenclatura anatômica, né? Anteriormente, ela é delimitada pelo quê? Anteriormente significa na frente. Então, eu delimito a boca pelos lábios. E aí a gente tem várias variações anatômicas em relação aos lábios, né? Tem gente que tem o lábio mais carnudo, tem gente que tem o lábio mais fininho, tem gente que nasce com uma variação anatômica que hoje em dia já é corrigida desde a maternidade, né, que é o chamado lábio leporino. Vocês viram lá na aula de introdução à anatomia, que é uma fenda que abre no lábio. Aí, hoje em dia, no Sistema Único de Saúde, essa correção ela já consegue ser feita de imediato ou já se encaminha para realizar, né, para que essa criança ela tenha uma qualidade de vida melhor, mas já tem estudos que a presença do lábio leporino, ele, por exemplo, ele não vai afetar na amamentação, né? Tem mães que conseguem amamentar. Isso é claro que vai depender do grau de deformidade desse lábio, né? Mas anteriormente a boca ela é delimitada pelos lábios. Posteriormente, onde é que acaba a boca, professora? Acaba lá no pinguelinho do céu da boca? Não, nem existe pinguelinho do céu da boca, tá? Vocês vão passar a falar o nome bonitinho a partir de agora. Posteriormente, a boca ela finaliza lá na faringe. Lateralmente, através das bochechas, né, que recebe quem que deu o nome de bochecha, né? Na anatomia a gente tem 2 bolsões de gordura aqui na bochecha. Por isso que tem gente que tem o rosto mais redondinho, que tem os bochechões, tem gente que tem o rosto mais fininho, que são chamados bolsas de Bichet, né? Porque a pessoa que descreveu, o médico, sei lá que esse homem era da vida, que descreveu na anatomia o nome dessa bolsa de Bichet, ele tinha esse sobrenome de Bichet. E aí se tornou muito famoso há pouco tempo, né? Com as blogueiras, com as famosas fazendo um procedimento que inclusive eu sonho em fazer, tá? Que é a bichectomia. O que é a bichectomia? É a retirada dessas bolsas de Bichet, é a retirada desses bolsões de gordura que dão a bochecha. E aí deixa a pessoa com aparência de rosto mais fininho, né? Por quê? Se são bolsas de gordura, quando a pessoa ela ganha um pouquinho de peso, o que tende a aumentar também? As bochechas. E superiormente ela é delimitada pelo palato. E aí vocês têm que relembrar um pouquinho da anatomia lá do sistema esquelético, né? Dos ossos do crânio. Se vocês puxarem na cabeça, quando vocês pegaram o crânio lá, a peça, né? Dentro do laboratório, vocês conseguiram observar que o osso palatino, né? Que é o ossinho do céu da boca,
ele tem um tamanho bem pequenininho. Ele não recobre todo o céu da boca igual a gente vê numa pessoa, num indivíduo vivo, né? Se eu abrir minha boca na frente do espelho, eu vou conseguir ver todo o meu palato. Aí, na hora que vai olhar a peça de ossos do crânio, o osso palatino ele é um osso pequenininho. Porque nós temos duas subdivisões para fazer a delimitação da boca dentro da anatomia. Essas subdivisões, ela recebe o nome geral de palato, e aí vocês vão ver que a gente tem o palato mole e o palato duro. O que seria o palato duro? Essa parte que recobre e compreende ali o osso palatino. Então, aquele pequeno ossinho, que é o céu da boca lá, que vocês devem lembrar. Conseguem lembrar lá da anatomia? Senão eu procuro uma figura aqui para mostrar vocês depois. Manda no chat aí. Então, aquele osso lá pequenininho é a parte do palato duro. E atrás daquele osso, onde fica um grande vão lá na base do crânio, de ossos do crânio, fica uma parte de tecido conjuntivo e muscular, que é chamada de palato mole, que é responsável por auxiliar no processo de ingestão de alimentos, né? Que é através da mastigação. Eu já começo meu processo de digestão quebrando grandes alimentos em pequenos, o máximo possível. E aí, esse palato mole, a parte do palato mole, ela é responsável por contrair e conseguir empurrar esse bolo alimentar através da garganta, né? Para que ele consiga alcançar a faringe e posteriormente descer para o esôfago, né? Se fosse toda, professora, agora que eu estou entendendo por que tudo aquilo não é coberto de osso, por que o osso palatino ele não cobre todo o céu da boca, né? Porque se eu tivesse osso, aquele ossinho pequenininho, ele fosse grandão, cobrindo todo o céu da boca, essa musculatura do palato mole não ia conseguir se contrair, né? Porque o osso palatino ele está intimamente com uma camada fina, né? Ali de tecido muscular, que é a camada do céu da boca, que a gente, até quando machuca, a gente já consegue perceber uma grande diferença. Então, é por isso, por esse processo anatômico, que o osso palatino ele já foi criado ou ele já evoluiu para ser exatamente daquele tamanho, porque o resto do palato mole consegue contrair para conseguir empurrar o bolo alimentar, além do auxílio da dentição e o auxílio da língua, que é responsável por empurrar esse bolo alimentar através da faringe. E aqui a gente consegue observar a cavidade bucal. Ó. Aquele sulco que a gente tem bem acima do lábio superior é chamado filtro do lábio, né? Um buraquinho que a gente tem aqui bem abaixo do septo nasal. Aqui atrás é o arco palatofaríngeo. Por que recebe esse nome? Porque bem aqui atrás eu tenho a minha faringe, né? Lembra que posteriormente a boca ela é delimitada pela faringe? Então, esse tubo muscular aqui, ó, que a gente consegue observar e que a gente chama vulgarmente por garganta, recebe o nome de faringe. E o arco palato-faríngeo, que é um arco que compreende o palato mole mais a faringe. E o pinguelo, ele recebe um nome na anatomia chamado úvula. Também não é uva, é úvula. Então, que faz parte aqui do arco palato-faríngeo. E as tonsilas palatinas, né? Que a gente fala, tem muita gente que fala também que só serve para entupir, para inflamar. Por quê? Tem pessoas que anatomicamente, eu, por exemplo, nas minhas tonsilas palatinas, elas são mais profundas, né, do que o normal, do que o indivíduo normal. Então, tende a acumular placa bacteriana. E aí, se não tiver uma boa higiene oral, o que acontece se não tiver uma boa higiene oral? Começa a acumular sujeira, começa a acumular placa bacteriana. E aí, se acumula placa, forma o que a gente chama de biofilme. É um ambiente que é úmido, é quente e é escuro. Isso favorece o quê? A proliferação de bactérias. E aí pode acontecer o que a gente conhece por amigdalite, né? Que na anatomia a gente chamava isso aí antigamente de amígdalas. Agora o nome mais adequado é de tonsila palatina, que está bem ligado aqui, ó, ao palato. É por isso que tem muita gente também que retira as amígdalas, né? Durante a juventude, faz uma cirurgia para retirar. E aqui, ó, a parede posterior
da faringe. Aí a gente consegue observar a língua abaixo, o palato mole e a úvula. E aí, se vocês estudaram ou vão estudar, não sei como é que está o andamento da disciplina de vocês, comigo vocês já viram um pouquinho na anatomia, né? Dos 10 pares de nervos cranianos. A úvula, ela está extremamente ligada com o nervo vago, né? Que é um par de nervo craniano. E aí é por isso, ela é responsável pelo reflexo de vômito, né? Pela indução do vômito. Aí é por isso que quando vai se examinar, que acaba tocando na úvula, ou algumas pessoas colocam o dedo na garganta para induzir o vômito, é justamente por isso, porque ela é inervada pelo nervo vago, né? Tem um nervinho presente nela ali que é responsável por induzir esse reflexo, que é um reflexo de proteção, né? Natural do corpo. E aí nós temos os dentes, né? Que é um órgão também do sistema esquelético presente na boca. Né? No corpo humano, nós temos cerca de 20 dentes de leite na infância, que são aqueles leites de primeira descida, que a gente fala, que a gente conhece por dentes de leite, né? E depois, no indivíduo adulto, espera-se, né, que o adulto tenha 32 dentes. Né? Acontece que alguns adultos passam por alguns processos de tratamentos odontológicos e aí retira. Eu, por exemplo, não tenho 32 dentes, eu tenho 28 dentes, porque eu já retirei todos os meus dentes, meus últimos dentes, né, que é conhecido como dente do siso, né, ou dente do juízo, como muita gente chama assim. Eu tirei os 4 de uma vez, então eu não tenho 32 dentes mais. Eles são fixados na mandíbula e na maxila, né? 2 ossos importantes, ossos de base do crânio, através dos alvéolos dentários, né? E aí, se o dente é sistema esquelético, se é osso, o uso de alguma droga é capaz de destruir a úvula, né? Lani, eu não sei te falar ao certo, isso é uma coisa que eu vou ficar te devendo, porque eu não sei como é que é o mecanismo de ação de certas drogas, né? Isso, a úvula, ela é um tecido muscular, então ela é muito fácil de ser destruída, sim. Né? Vai depender de que tipo de droga que esse indivíduo utiliza, né? Se for crack, não conheço o mecanismo de ação dessas drogas, então eu não sei exatamente te falar, ó, se ele fumar crack, ele vai acabar com a úvula dele, porque eu não sei como é que o crack age no organismo. Isso é uma pergunta lá da disciplina mais voltada para farmacologia, e a farmacologia especificamente de entorpecentes, né? Que não é especificamente a minha área. Eu posso dar uma pesquisada e posso retornar isso para vocês na aula da próxima semana, tá bem? Mas provavelmente pode ser que destrua, sim, um tecido muscular, né? Assim como não necessariamente o uso de droga, indivíduos que entram no processo patológico de bulimia, né? É porque eu vi uma imagem que o uso excessivo havia destruído, mas é nível de curiosidade mesmo. Então, como eu falei, ela é uma estrutura muscular. Então, uma estrutura muscular, ela pode ser facilmente degradada, facilmente entre aspas, né? Não é tão fácil assim. Mas se utilizando alguma substância que seja mais maléfica do que benéfica no organismo em excesso, nada em excesso é bom. Então, pode ser que aconteça assim. Não sei falar qual tipo de droga. Ó, tal droga vai fazer isso no corpo, né? Mas aí eu posso dar uma pesquisada mais a fundo. Aí, dando exemplo para vocês de bulimia. Bulimia é aquele quadro que a pessoa, ela... Voltei, só um minutinho, Lorena. Bulimia é um quadro que a pessoa que ela induz o vômito, né? Ela acaba de comer e por algum processo, algum distúrbio psicopatológico, que hoje a gente já sabe que não é só uma patologia do corpo, porque a mulher quer ficar magra, ela tem um desvio de imagem corporal, né? Ela pode estar magra o que for, mas ela vai se ver no espelho e ela vai continuar se achando acima do peso. Ela vai continuar se achando sobrepeso. Então, o que ela faz? Ela come e aí logo depois ela induz o vômito. Vocês vão aprender nessa aula daqui a pouquinho que nós temos a presença de um ácido no estômago chamado suco gástrico, né? Que é altamente corrosivo. Então, se eu induzo o vômito, todos vocês em algum momento na vida já devem ter vomitado, né? Já deve ter feito êmese, né? Que é o nome correto na enfermagem que a gente utiliza. A gente percebe que volta aquele alimento, aquele bolo alimentar de forma ácida, forma
queimando, né? Pense uma pessoa que faz isso 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, todos os dias da semana. Então, o ácido também, além de corroer o esôfago, além de corroer o estômago, provocar a úlcera, ele pode vir a corroer a úvula também, que também é tecido muscular. Então, não necessariamente só drogas, tá? E aí, em relação à fixação dos dentes, eles são fixados através dos alvéolos dentários, né? E se é sistema esquelético e o dente, vocês já sabem desde lá da anatomia do sistema esquelético que o dente é formado por osso, ai, perdão, ele é ligado aqui a essas estruturas ósseas através de articulações do tipo cemento, né? Que são articulações presentes apenas nas estruturas dentárias, tá? Não é cimento de fazer casa, não, é cemento. Escreve igual cimento, só que no lugar do I é um E. Aí. Peraí, gente, que deu ruim aqui. Vou dar o nome aqui para vocês. Aí. Os dentes, então, eles têm as características aqui esbranquiçadas, né? Apresentam raiz, coroa e colo, né? Raiz, fica toda a parte dentro da estrutura ali mandibular, colo do dente e a coroa, que é a parte externa, né? Na coroa a gente tem a presença do esmalte, da dentina, da cavidade da polpa e do canal da raiz. Essa é a estrutura anatômica do dente, né? Aqui é enumerando a imagem que eu mostrei anterior para vocês. Acima aqui, ó, o que dá aquela característica esbranquiçada do dente é o esmalte, né? Logo abaixo do esmalte nós temos a dentina, a polpa, que é altamente vascularizada e é por onde chega todos os nutrientes e oxigênios necessários para as células, até porque o dente ele tá fixado em uma estrutura mandibular, que é uma estrutura muscular. E se é um músculo, significa que é formado por células musculares. E aí precisa de oxigênio para sobreviver. Então, é através da onde que chega esse oxigênio, né? Onde é que dá a gengivite que começa a sangrar? É na polpa que estão fixadas essas estruturas vasculares. A gengiva, de fato, aqui ó, no 4, que também é vascularizada. O cemento, que é a estrutura de união do dente, do dente, que é um osso, à estrutura óssea da mandíbula ou do maxila. O 6, que é o osso alveolar. 7, vasos sanguíneos. E o 8, o nervo, né? Então, aqui, ó, o que a gente ouve também falar que fulano de tal foi arrancar um dente, deu uma bactéria no coração. E aí morreu porque arrancou o dente, a bactéria foi parar lá no coração. Vocês conseguem observar aqui na imagem que é uma estrutura altamente vascularizada, tem vaso sanguíneo para tudo quanto é lado, inclusive dentro da polpa do dente, né? Que é onde precisa levar os nutrientes. Então, ao retirar um dente, se não for realizado de maneira asséptica, essa bactéria ela vai alcançar a corrente sanguínea e aí o órgão ali mais próximo e mais fácil de contaminar e causar um grande estrago é o coração, né? Então, pode sim acontecer do paciente ter uma que a gente chama de endocardite, né? Assim, de teve infecção após retirar o siso, né? Graças a Deus, não foi uma infecção tão grave a nível de uma endocardite que pode levar até a morte, né? Sim, de você estar viva aí com a gente. Mas pode ser extremamente grave, pode causar sepse, porque é uma estrutura altamente vascularizada. Apesar de ser osso, a gente arranca um dente, a gente pensa que é só osso, né? Que não tem mais nada ali. Mas aqui na anatomia vocês estão conseguindo observar a estrutura interna de um dente, né? Que é composta de vasos sanguíneos em azul e o que em vermelho, perdão, e o que está em azulzinho aqui, ó, são os nervos. A língua é um órgão muscular responsável pela mastigação, deglutição e gustação. Então, através da língua que a gente tem algumas estruturas que nos permitem sentir gostos, sabores, né? E ela está dividida entre corpo e raiz. Corpo é a parte anterior da língua
e raiz é a parte posterior, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente consegue observar essa estrutura. Na nossa boca, a gente não consegue observar. Que a parte da raiz da língua, ela está intimamente ligada lá com a faringe, que é aquele órgão muscular, tubular, que a gente chama de garganta. Tá mais internamente. Mas quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai no açougue, o Wesley tá por aí, a gente consegue observar, hoje ele não tá não, mas a gente consegue observar direitinho essa raiz da língua quando a gente observa língua de animal, língua de boi, por exemplo, né? A gente vê a língua um pedação bem grosso e aí depois ela vai afinando, que é até o ápice da língua, que é a parte chamada de corpo. Essa parte mais grossa aqui é a chamada de raiz. E aí ela é dividida por um sulco longitudinal e o ápice da língua. Diferente do coração, que o ápice está lá na base, na pontinha, lá embaixo, o ápice da língua, que é a estrutura da ponta, a estrutura mais externa, como se fosse o ponto alto da língua, né? Uma vez que o ponto inferior está lá dentro da faringe na raiz. Aqui a gente consegue observar a raiz da língua, que eu falei para vocês que a gente consegue ver lá quando vai no supermercado, né? Vai fazer, tá bem aqui internamente, ó. Nós temos os dentes, o ápice da língua e mais internamente aqui a raiz, bem dentro da faringe, chamada de orofaringe, né? Se vocês lembrarem lá do sistema respiratório. Por quê? Se tá a parte tubular que está próxima ao nariz, chamada de nasofaringe, oro, cavidade oral. Então, a raiz da língua ela está situada ali próxima à orofaringe. E mais abaixo a laringofaringe. E aí nós temos algumas estruturas presentes na raiz e algumas estruturas presentes no corpo, que são as papilas, chamadas papilas gustativas, né? Que são as papilas gustativas, são as responsáveis pela gustação, pela sensação de sabor. É por isso que quando eu tomei um chá muito quente, queimei a língua, né? Eu acabo perdendo um pouco esse tato, eu acabo perdendo um pouco esse sentido. Por isso, quando eu tenho também algum processo infeccioso, eu tô com a garganta infeccionada. Garganta infeccionada é diferente de inflamada, tá, gente? Inflamada é um processo inflamatório, seja por uma irritação endógena, uma irritação exógena. Até o ambiente pode acabar irritando a garganta, como, por exemplo, a presença excessiva de poeira, e aí causa um processo inflamatório. Infecção é quando tem presença de bactéria. E aí é por isso que quando a gente está com a garganta infeccionada, que não está conseguindo falar direito, que está tomando antibiótico, a gente perde um pouquinho essa sensação de gustação também, porque pode acabar afetando as papilas. Nós temos papilas foliadas, filiformes, fungiformes e valadas. Isso vocês vão conseguir compreender lá na histologia, quando vocês pegarem uma lâmina de tecido da língua e conseguirem observar a disposição da célula. Por que recebe o nome de papila valada? Porque a estrutura celular aqui lembra uma vala foliada. Ela está uma em cima da outra, uma célula justaposta à outra. E aí lembra como se tivesse foliada. Filiforme, ela é mais delgada. Isso só recebe esse nome é por causa do gosto, professora, porque um é gosto azedo, o outro é gosto doce. Não, vocês vão observar que a depender da disposição dessa papila na língua, a gente vai sentir gostos diferentes. Mas é mais em relação, na anatomia, é mais em relação ao formato da célula. E são receptores gustativos, né, que são responsáveis pelo sabor doce, pelo sabor salgado, pelo sabor azedo e pelo sabor amargo. Né? A língua ela também é altamente inervada. É por isso que quando eu vou fazer o exame físico do paciente, tem um teste de nervo craniano, que eu peço o paciente para fechar o olho, né, ou eu tampo o olho dele, e eu dou algum alimento para ele provar, o açúcar ou o azedo, para testar como é que está essa sensação de gustação. Por quê? Como vocês aprenderam lá no sistema nervoso central, a gente tem os órgãos que eles vão acabar recebendo o estímulo do ambiente, eles têm que captar essa mensagem, enviar para o sistema nervoso, e o sistema nervoso precisa processar. Então, não é a língua que vai fazer você sentir o gosto doce, azedo, salgado, amargo, né? É a comunicação das fibras nervosas presentes na língua com o sistema nervoso central, que vai dar uma orientação lá e falar, ó, esse lado pende
gosto azedo, né? Onde está esse alimento bem por gosto azedo. E aí a faringe, né? Tem algumas subdivisões, chamada de orofaringe anteriormente, lá na cavidade bucal, como eu já falei para vocês. Laringofaringe, posteriormente, onde passa o esôfago, onde a gente começa a porção do esôfago, é formada por uma musculatura estriada e na deglutição, o palato mole move-se em direção à abertura da parte nasal da faringe. A abertura da laringe é fechada pela epiglote. Vocês devem lembrar lá do sistema respiratório. A epiglote, ela é uma membrana responsável por fechar a parte. Calma aí, que o Wesley está entrando. Foi. A epiglote, ela é uma membrana responsável por fechar, realizar o tamponamento da laringe, que é o canal que vai dar lá no pulmão, para que haja passagem de alimento apenas para o sistema digestório. Então, na deglutição, quando a pessoa está lá engolindo, ingerindo algum alimento, o palato mole ele vai entrar no processo de contração muscular. Ele vai se contrair, ele vai se mover em direção à abertura da parte nasal da faringe, vai lá para trás, próximo do nariz, né? Mas não é nariz aqui na frente, pontinha do nariz, não. Nasofaringe, então é lá atrás, a faringe é a garganta. Assim, esse estímulo já vai fazer com que a epiglote entenda, ó, preciso mudar de lugar, porque se o palato está se movendo, significa que vai vir alguma coisa aí que precisa ir para o sistema digestório. Porque se é alguma coisa física, né, se é um alimento, alguma coisa sólida, significa que não pode ir para o pulmão, porque o ar ele não é sólido, né, ele é gasoso. Então, esse estímulo na contração do palato mole, ele vai encostar lá na nasofaringe e aí a epiglote vai se mover e vai fechar, vai taponar a laringe, né? Impedindo assim a entrada da via respiratória. Quando a pessoa engasga, é porque aconteceu algum erro aqui nesse processo, né? De alguma forma, o palato mole não conseguiu encostar lá na nasofaringe e a epiglote não conseguiu se mover. Conseguiram entender como é que é esse processo de tamponamento da epiglote através da laringe e da faringe? Ou quer que repete? Vou repetir. Na deglutição, vamos pensar lá. Vamos relembrar alguns conceitos, né? Porque eu estou falando só de sistema digestório, é por isso que eu estou deixando a laringe de lado. O que é a laringe? É um órgão, né? Uma tubulatura muscular, onde estão presentes as cordas vocais, que é responsável pela fonação. Né? O que é a fonação? É o processo de fala. Eu consegui falar. Isso é a laringe. E aí, no meu pescoço aqui, que a gente chama de garganta hoje, a gente tem dois órgãos musculares, que é a laringe e a faringe. A faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Só que a laringe, ela faz parte apenas do sistema respiratório, né? Porque se ela é um órgão que a única responsabilidade que ela tem é de levar o ar para o pulmão e é de produzir a fala, ela precisa estar dentro do sistema digestório? Não, de forma alguma. Então, é por isso que a gente nem está discutindo sobre a laringe aqui. Mas aí vocês entenderam sobre a laringe na aula anterior de sistema respiratório. Quando eu começo a deglutir um alimento, o meu corpo ele já é todo preparado, ele tem um monte de fibra nervosa espalhada, inclusive no palato mole. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que o osso palatino ele é pequenininho justamente porque tem uma razão para isso? Que a gente tem lá no céu da boca a parte que começa ali do finalzinho do osso palatino. O osso palatino é um osso que tem um dedinho só de espessura, né? Um dedinho e meio, 2 dedos no máximo, a depender do tamanho do crânio da pessoa. Né? Ele é um osso bem pequenininho lá do céu da boca. E aí eu tenho o palato mole, que é uma estrutura muscular que compreende, que fecha todo o meu céu da boca, né? É responsável por fechar, uma vez que eu não tenho osso tampando isso tudo aqui. E aí, quando eu começo a engolir algum alimento, comecei a comer um lanche.
eu tenho 2 canais no meu pescoço que é bem estreito. Um canal é a faringe, o outro canal é a laringe. A laringe vai mandar ar para a via respiratória, para o pulmão. A faringe é o canal que separa e manda o alimento lá para o sistema digestório. Como é que o corpo faz o controle do que vai para onde? É porque é alimento, o corpo já entende que é alimento, então é como se fosse um escorregador. Ele vai automaticamente cair para a faringe e vai para o esôfago. É assim? Não. Ele tem uma estrutura muscular chamada epiglote, uma membrana. E ela fica o tempo inteiro se movendo. Como é que ela se move? Aí eu tenho que lembrar lá do sistema respiratório um pouquinho a divisão da faringe. Nós temos a nasofaringe. A nasofaringe é um tubo lá do pescoço, da pontinha do pescoço, que está mais em contato com a cavidade nasal. Eu tenho a orofaringe, que é mais abaixo. Lembra da úvula, né? Que é o pinguelo. Vou parar de falar pinguelo, tá? Mas só para vocês decorarem que é úvula. A orofaringe está abaixo da úvula. Então, a nasofaringe é acima da úvula, a orofaringe é abaixo da úvula. E a laringofaringe, que é mais embaixo ainda, na região do pescoço. Se eu comecei a me alimentar, eu comecei a mastigar, o meu palato mole, que é uma estrutura muscular, ele vai contrair e ele vai se mover justamente em direção à parte nasal da faringe, né? A nasofaringe. E aí ele se moveu, o músculo se moveu e contraiu, ele já deu um estímulo para a epiglote entender, olha, vai vir alimento para cá, porque o palato mole está contraindo. E aí a epiglote, em vez de tamponar a faringe, que é o canal onde vai passar o alimento para o sistema digestório, ela pula para o outro lado, ela vai fechar a laringe, porque assim ela vai interromper qualquer passagem de alimento para a via respiratória, né? Aí ela vai deixar a faringe totalmente livre, totalmente aberta, e aí o bolo alimentar que eu estou ingerindo, ele vai descer para o esôfago e vai seguir a via dele do sistema digestório. É por isso que eu não consigo comer e respirar ao mesmo tempo. Porque quando se tem o estímulo de contração do palato mole, esse palato mole automaticamente vai estimular a faringe para que aconteça o fechamento da laringe. Então, é um pouquinho complicado de entender mesmo. Aí é por isso que eu estou falando devagar. Se não conseguir entender, a gente repete de novo. Mas quando a gente... É porque por vídeo também eu entendo que deve ser um pouquinho mais difícil ainda. Tá bom? Mas aí quando aparecer a imagem aqui, se tiver alguma imagem aqui que dê para exemplificar bem, eu mostro a vocês. De toda forma, como eu já mencionei com vocês, vocês terão as aulas práticas em algum momento do curso, né? É necessário que tenha aula prática. E aí, mesmo se não for esse semestre devido à condição do Covid-19, vocês terão mais à frente. E aí a gente consegue demonstrar isso direitinho, como é que é para vocês. Pode seguir? Vocês estão dormindo aí, né? Vou seguir. Aqui, ó, fossa Estamos nasal. acordada, Rafa. É, né? A gente tem a fossa nasal e a faringe. Faringe é um tubo muscular. A laringe aqui, ó, nessa imagem aqui talvez fique mais claro para vocês. Epiglote, ela é uma membrana. Aqui nós temos a laringe. Abaixo da laringe a gente tem o quê? Traqueia. Abaixo da faringe nós temos o esôfago. Os dois são tubos musculares. A diferença é que um tubo, ele foi feito apenas para passar ar, a condição gasosa, porque é para ir para o pulmão, e o outro é feito para passar alimento e para passar líquido. Então, quando eu começo aqui, ó, o processo de deglutição, isso aqui tudo faz parte da dentição e dos ossos, né? Maxila e mandíbula. Né? Eu tenho aqui em cima o palato mole. O palato mole ele vai se contrair, o osso palatino ele vai vir mais ou menos só até aqui, ó, menos da metade da boca. O resto tudo é formado de palato mole. O palato mole ele começa a contrair, ele vai empurrar a parte nasal da faringe. Ó, aqui em cima, ó, é nasal, é a nasofaringe. Né? Vocês devem estar observando agora no jornal
que o teste do Covid-19, o exame para saber se a pessoa está com coronavírus, é utilizar um suave, que é um cotonete que coleta secreções da nasofaringe e da orofaringe. O que significa isso? Coloca um cotonetão aqui, ó, um cotonete bem grandão, que vai introduzir no nariz do paciente, e ele tem que chegar até essa porção aqui inferior, né, que é a nasofaringe. E aí consegue coletar alguma amostra. Quando é orofaringe, coloca na boca do paciente e tem que vir bem abaixo da úvula, né? Então pode dar um reflexo de vômito por conta disso, porque a orofaringe, ela tá mais embaixo. E a laringofaringe já é bem na região do pescoço, ó, aqui, ó, o pomo de Adão, que é aquele que a gente chama de gogó, né? A estrutura que a gente chama de gogó. Aqui está situada a laringofaringe. E aí depois a gente tem o esôfago. Laringofaringe por quê? Olha onde está em contato a faringe, a porção da faringe. Bem próxima ali da laringe, que é uma estrutura do sistema respiratório. Comecei a mastigação. O que o palato mole vai fazer? Ele vai se contrair e ele vai empurrar, né? Aqui na imagem, na seta, eu não sei se eu consigo mostrar direito, não. Vai empurrar a faringe. Empurrou a faringe ela vai dar um estímulo aqui para a epiglote. O que a epiglote vai fazer? Se ela estava tampando aqui esse buraquinho da faringe, ela vai se mover e ela vai tampar a laringe. E assim, todo bolo alimentar que entrar pela via oral ou pela via nasal, ele vai cair diretamente na laringe. Né? Por isso que quando a gente aprende a passar uma sonda, por exemplo, a sonda nasoenteral, por que eu vou passar uma sonda? É porque pela boca o paciente não está conseguindo comer. Se o paciente não está conseguindo comer pela boca, ele tem algum motivo para isso. Né? Às vezes é um paciente que sofreu um trauma de face, que a gente chama. Ele está com a mandíbula, a maxila toda fraturada. Esse paciente vai precisar passar uma sondinha pelo nariz para ele conseguir se alimentar. Né? Se vai passar a sonda pelo nariz, ele vai ter o processo de deglutição? Não, ele não vai deglutir nada, ele não vai estar mastigando e não vai ter contração do palato mole. Né? O palato mole ele está na boca, na cavidade oral. Então, esse paciente ele vai ter o reflexo da nasofaringe empurrar a epiglote para tampar a laringe? Não, ele não vai ter esse reflexo. Então, é muito fácil o profissional de enfermagem passar uma sonda, e aí, se não tem o reflexo, a epiglote não se move, e aí, em vez dessa sonda descer pelo esôfago, faringe e esôfago, essa sonda passar aqui pela laringe. E aí, se ela passa pela laringe, ela vai ter acesso à traqueia do paciente e da traqueia vai parar lá no pulmão. E aí, se o enfermeiro não testa a sonda e vai lá e deixa correr a dieta, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai virar óbito, né? Você está colocando a alimentação diretamente no pulmão dele. Pensem em vocês quando engasga. Alguma vez na vida alguém também já deve ter engasgado com um grãozinho de arroz. O quanto que é ruim, que parece que você está morrendo por causa de um grão de arroz. Agora pense em colocar uma dieta enteral, nasinteral, que é aquela dieta líquida, diretamente no pulmão. Então é por isso que eu tenho que aprender a técnica, eu tenho que aprender essa subdivisão aqui do que é faringe e o que é laringe, para onde que vai o que fecha o que, como é que funciona. Porque tem mecanismos que a gente consegue, algumas técnicas que a gente consegue fazer para que não ocorra erro de procedimento, como, por exemplo, o paciente está lúcido, né? O paciente, ele está conversando, só que ele está fraco, está debilitado, ele não consegue comer comida sólida. Já tentou comida líquida, também não consegue. Isso acontece muito em idoso, né? E o médico vai lá e prescreve sonda nasoenteral. E aí vai passar, vocês vão aprender lá na técnica de sondagem. Eu já estou adiantando para vocês, mas é para quando vocês chegarem lá na técnica, vocês associarem com a teoria de anatomia. Eu lembro que a professora Rafaela falou que quando mastiga, dá um estímulo para a faringe, para a epiglote tampar a laringe e não passar nada para o pulmão. Então, uma técnica, por exemplo, para passar a sonda nasoenteral é pedir para o paciente mastigar ou para o paciente engolir água enquanto está passando a sonda. Porque se ele está engolindo água, ele está deglutindo. Se ele está mastigando, ele está deglutindo. Se ele está deglutindo, ele vai ter o reflexo aqui na nasofaringe, vai fazer com que a epiglote tampe a laringe, eu vou garantir com que de primeira essa sonda vá lá para a minha faringe, para o meu esôfago, ela vai para o canal certinho para onde ela tem que ir. Né? Porque às vezes a gente está falando isso para vocês, porque eu mesmo na graduação,
eu só aprendi isso, né? Que tem que pedir o paciente para mastigar. Mas por que tem que pedir o paciente para mastigar se eu estou colocando a sonda na boca dele? É porque a sonda vai para a boca e ele vai mastigar a sonda? Não, né? A sonda ela vai passar por um outro canal que vai diretamente para o intestino. Mas é por conta dessa questão de reflexo. Com a imagem agora ficou mais claro? Hein, meu povo? Ficou assim. Eu tô falando muito rápido ou tá dando para ir assim? Tá dando. Fala mais um pouco mais devagar. Tá, obrigada. E aí vamos seguir, né? E aí, passou a faringe, a gente tem um outro órgão que é importante no sistema digestório, que é chamado de esôfago, né? Que se estende da faringe até o estômago. É um canal tubular, muscular, que ele começa lá na laringofaringe. Laringofaringe não é um outro órgão, tá, gente? É uma divisão da faringe, como eu ensinei para vocês lá na aula de sistema respiratório. E ele vai até a porção onde começa o estômago. Ele localiza-se posteriormente à traqueia, então ele está bem atrás da traqueia. É um tubo muscular, como eu falei para vocês, e o esôfago ele é grande. Eu mostrei lá naquela primeira imagem. Ele tem uma porção cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal. Né? O que significa isso? Ele começa lá no pescoço, cervical, passa pelo tórax e ele vai terminar só lá no abdômen, né? Porque é onde começa o estômago. E como é que é o alimento? Fiz um pratão de comida e comi. Como é que é esse alimento? Ele vai para o meu estômago, é pela gravidade da Terra? É tudo a gravidade puxa para baixo? Não, é através da contração do esôfago, que o esôfago é um órgão muscular de musculatura lisa. Então, essa musculatura lisa realiza contração chamado movimento peristáltico. Então, se alguma vez na vida alguém perguntar para você o que é peristalse, né? Vocês já devem saber que são as contrações da musculatura lisa, que no caso do esôfago é responsável por empurrar o bolo alimentar. Então, não é por gravidade que a comida vai chegar no estômago, não, né, gente? É através dessa contração da musculatura. O músculo ele vai se contraindo e vai empurrando o alimento, até que esse alimento consegue, por fim, chegar lá no estômago. E aqui, ó, o esôfago, né? Ele é um tubo até chegar aqui na porção do estômago. Percebam que aqui, ó, tá passando o diafragma, aquele músculo que auxilia na respiração. Não é por isso, ó, que o esôfago ele vai até a parte abdominal, porque o diafragma ele já está abaixo do tórax, né? Já está lá perto da parede abdominal. Aqui, o esôfago a gente consegue observar melhor nessa imagem, ó. Aqui ia ter o pulmão, aqui na frente, o coração, ó, os grandes vasos da base. E aí ele começa lá no pescoço, é um tubo que vem até, termina aqui, ó, até a porção do estômago. E o abdômen, né? A gente tem o músculo aqui diafragma, que é responsável por separar o abdômen do tórax, né? E através do músculo diafragma a gente tem a passagem da aorta, veia cava inferior e esôfago. Aqui, ó, o esôfago é um tubo muscular. Ele passa através do músculo diafragma e a gente tem a presença de grandes vasos também, que são responsáveis lá, a aorta, por levar o sangue oxigenado por todo o corpo e a veia cava inferior por retornar o sangue pobre em oxigênio lá para o coração. Aqui, esôfago, diafragma e o estômago. E aí nós temos uma camada de proteção, assim como nós temos em todos os órgãos, né, que vocês já estudaram comigo, né, que é chamado de peritônio. Nós temos o peritônio parietal, que é o revestimento da cavidade abdominal. Lembra que tudo na anatomia que é inerente a parietal significa que é mais externo. E visceral, lembra daquele exemplo que eu dei para vocês, né? Quando a gente lembra de vísceras, a gente lembra de órgão. Então, visceral é o que está em contato diretamente com o órgão, o revestimento das vísceras. E aí nós temos uma cavidade entre um revestimento e outro, entre uma membrana e outra. Assim como a gente tem lá no coração, que eu expliquei para vocês,
do epicárdio, do pericárdio, e a gente tem um líquido de lubrificação entre as camadas, a gente tem no peritônio também, né? Lá na cavidade peritoneal, que é um líquido de lubrificação. E o omento, que são pregas e ligamentos musculares, né? Os nossos órgãos do sistema digestório são muitos, como vocês devem ter observado. E aí, de que forma que eles se fixam na parede abdominal? Através do omento. Professora, caiu isso numa prova. Como é que o órgão se fixa na parede do abdômen? Ele fica solto lá, balançando no meio de um monte de água e gordura? Não. Eles são ligados à parede abdominal através de omentos. E é o nome bonitinho que eles deram para pregas e ligamentos musculares. No caso do sistema digestório. Aqui a gente consegue observar, ó, melhor como é que é realizada essa fixação dos órgãos. Aqui, ó, uma membranazinha bem clarinha aqui, como se fosse transparente. Isso aqui é chamada de omento, ó, que é um ligamento hepatogástrico. O que significa isso? Hepatogástrico é o ligamento que vai fazer a junção do fígado, hepatogástrico, estômago. A gente tem aumento maior, aumento menor, vai depender do tamanho desse ligamento. Aqui aumento menor, aqui aumento maior. Tá vendo que é como um monte de cordinha que tá amarrando tudo? Isso aí que é aumento. E aí, saindo do esôfago, a gente tem o estômago, né? Que tá situado ali logo abaixo do músculo diafragma. Ele é uma dilatação do canal alimentar que segue ao esôfago e se continua ao intestino. O que significa isso? Vocês viram lá que o esôfago ele é um tubo muscular. O que é o estômago? Por que recebe esse nome de tubo digestório se o estômago tem outro formato, professora? Porque o estômago ele não deixa de ser um tubo, mas ele é um tubo dilatado. Ele é uma dilatação do canal alimentar. E aí ele tem algumas estruturas, né? Algumas divisões, que é a parte cardíaca. A professora tem coração lá dentro do estômago? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou explicar para vocês no slide mais à frente o que seria essa parte cardíaca, que é a parte da cárdia, né? É o nome da estrutura que tem no estômago. Nós temos o fundo do estômago, corpo, a parte pilórica, curvatura menor e curvatura maior. Né, que tem uma imagem aqui. Fundo do estômago, corpo, parte pilórica e aqui, ó, a ligação do esôfago com o estômago recebe o nome de cárdia, que tem uma estrutura ali que é responsável por tamponamento desse estômago, para não permitir refluxo. Por quê? Como eu falei para vocês, lá no estômago a gente tem o suco gástrico, né? Presença de suco gástrico. E aí esse suco gástrico ele é altamente ácido. E somente o estômago é que tem uma membrana de proteção contra a acidez desse suco. Então, anatomicamente, é a única parte do tubo digestório, com a única dilatação do tubo digestório que consegue suportar a acidez do suco gástrico. Então, a cárdia, a parte cardíaca aqui, não é de coração, ela é responsável por não permitir o refluxo desse suco gástrico para o esôfago, né? Porque aí, quando acontece esse refluxo, o que o paciente reclama? Ah, eu estou sentindo uma queimação, ou eu estou tendo uma gastrite, ou eu tenho uma úlcera, né? Porque o que é a úlcera? É um machucadinho que faz em decorrência dessa acidez em excesso. Aí é que a gente consegue observar melhor nessa imagem aqui, que está dissecada. Fundo do estômago, corpo do estômago, piloro. O que é o piloro? É o final do estômago e a ligação dele com o intestino delgado. Região pilórica, a cárdia, que é a região cárdica aqui, ou região cardíaca, pequena curvatura e a grande curvatura. E por que recebe esse nome? Claramente, né? Obviamente, porque aqui é maior e
essa curvatura aqui é menor. Aqui, ó, fundo do estômago, cárdia, curvatura menor, curvatura maior, corpo do estômago, antropilouro. O que é antropilouro? Antro vem do latim de antes do pilouro. Aqui nós temos o piloro e o canal pilórico. E aqui já começa intestino delgado, tá? Quais são as funções do estômago? Digestão do alimento, secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestórias e ácido clorídrico, absorção de pequenas quantidades de água e substâncias dissolvidas. Então, a partir daqui, eu já vou começar a explicar para vocês como é que funciona o processo de digestão de fato, né? Como é que ocorre a digestão? Uma vez que a gente estava falando só ainda sobre a função do sistema digestório de ingestão. Quando eu começo a mastigar, né, desde lá da minha boca, eu tenho que o processo de mastigação ele tem como função o quê? Quebrar o alimento em uma quantidade reduzida, uma quantidade menor para que eu consiga ingerir esse alimento e facilite o meu processo de digestão para o meu corpo conseguir alcançar a terceira função do sistema digestório, que é a função de absorção. Comecei a mastigar. Desde lá da minha boca, que lembra que eu falei com vocês, a digestão começa pela boca. Desde lá da minha boca, eu vou ter a liberação de uma enzima chamada pitialina. Também tem um nome mais fácil para ela que vocês já devem ter ouvido falar, chamado de amilase salivar, né? O nome dessa enzima pitialina também recebe o nome de amilase salivar. Essa enzima, ela é responsável pela quebra do amido, né? Que é uma macromolécula, é uma molécula muito grande que está presente principalmente nos carboidratos, né? Então, comecei a mastigar. Aí toda a estrutura anatômica lá, dente, língua, palato, vai estimular a liberação da pitialina. A pitialina vai me ajudar a quebrar ainda mais esse alimento, para que esse alimento consiga passar pela faringe, consiga chegar ao esôfago, e o esôfago, através de contração da musculatura lisa, consiga empurrar esse bolo alimentar, que ainda é bolo alimentar. Por que recebe esse nome de bolo alimentar? Porque vocês concordam comigo que quando eu vou mastigando, ele vai formar um bolo? Né? Como se misturasse a comida toda. Né? Que a gente brinca, vai misturar tudo quando comer mesmo. Tem gente que come a comida toda misturada e a gente ouve muito falar isso. Quando come, mistura tudo. Então, esse bolo alimentar ainda são moléculas grandes, que o corpo não consegue absorver bem os nutrientes. Né? Lani, você quer falar alguma coisa? Oi? Seu microfone está ligado, está dando interferência aqui. Aí, consegui desligar aqui. Então, esse bolo alimentar, ele já sofreu a ação da pitialina, que é uma enzima que está ajudando a quebrar essas moléculas para conseguir passar pelo meu esôfago, que é um tubo. Então, ele não é muito largo, ele não tem uma dilatação igual ao estômago. Então, ele já tem que ter sido quebrado em partículas menores. Né? E aí, chegou no estômago, eu vou ter secreção de suco gástrico pela gastrina. E aí, o suco gástrico ele é composto de pepsinogênio e ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, como o próprio nome já diz, ele é extremamente ácido, justamente para quebrar esse bolo alimentar no máximo de partículas que ele conseguir. E aí, tá? Por que a gente ouve aquela expressão de que a gente começa a comer pelos olhos? Ou a gente começa a comer só pelo cheiro, que começa a dar fome, né? Porque quando eu tenho essas sensações externas ao meu corpo, eu tenho a liberação lá no meu estômago de um hormônio chamado grelina, né? E esse hormônio chamado grelina, ele é responsável por abrir o meu apetite. E aí, o que a gente ouve também? Um monte de nutricionista falando que a gente tem que comer devagar. A mãe da gente fala que a gente tem que comer devagar, que a gente tem que mastigar inúmeras vezes, porque é só com o processo de mastigação que o meu corpo vai liberar um outro hormônio chamado de leptina, que é o hormônio responsável pela saciedade.
Então, percebam como que as coisas não estão tão ao nosso favor assim. Eu senti o cheiro, eu já começo a liberar a grelina. A grelina é o hormônio que vai me dar fome. Então, eu vou sentir muita fome. E aí, eu estou mastigando até que o meu corpo entenda que já foi liberado a pitialina, que é a amilase salivar, que já virou um bolo alimentar, que já chegou ao meu estômago, aí que ele vai começar a liberar a leptina, que é o hormônio da saciedade. É por isso que a gente ouve muito falar que tem que mastigar devagar, tentar mastigar várias vezes possíveis, quebrar bastante o alimento, porque aí é o tempo desse hormônio da saciedade ser liberado e a gente inibir esse processo de fome. Por isso que quando as pessoas estão com muita fome e comem muito rápido, elas tendem a repetir, tendem a comer mais, porque não deu tempo ainda de ser liberado esse hormônio que acontece essa liberação quando o alimento tem contato lá com o suco gástrico no estômago. Então o estômago entende isso. E aí lembra que o estômago também ele é um órgão muscular oco, mas ele é uma dilatação de um tubo. Então, se ele é uma dilatação e se ele é um músculo, ele consegue se dilatar ainda mais. Que a gente ouve falar que algumas pessoas têm um estômago grandão. Né? Por exemplo, eu comia bem pouquinho, não conseguia comer quase nada quando era nova, que eu era um palitinho de magrinha. Hoje eu consigo comer um prato de pedreiro tranquilamente. Por quê? Porque eu tenho mais gasto energético, mais gasto calórico? Não, muito pelo contrário. Hoje eu tenho até uma vida mais sedentária do que no passado. Mas com o tempo, esse processo de má alimentação e de digestão errada, que já começa desde lá da boca, quando eu estou mastigando, como eu fui fazendo isso muito errado ao longo da minha vida, eu com certeza tenho uma dilatação do meu estômago que comporta muito mais alimentos. E aí, a média de digestão para que o alimento consiga ser totalmente quebrado lá no meu estômago, né, é em média de 2 a 4 horas. Vai depender do alimento que eu ingeri. Né? E aí, só após de 2 a 4 horas, né? Passou 2 horas. Se eu comer uma feijoada, vou conseguir a digestão com 2 horas? Não, de jeito nenhum, é mais prolongada. Por isso que dá aquela sensação de empanzinamento, fica empanzinada. Ai, comi demais, estou empanzinada agora e fica por um bom tempo. Porque esse bolo alimentar que está lá no estômago, que o estômago está tentando quebrar com o suco gástrico, ele vai levar em média de 2 a 4 horas. E aí, passou esse tempo, o estômago ele vai começar a se contrair, né? Só um minutinho, Wesley, que eu já falo com você. Esse estômago ele vai começar a se contrair aqui, ó. Vou voltar aqui no slide anterior para vocês conseguirem entender. Passou 2 a 4 horas, o suco gástrico está aqui nessa região do corpo do estômago. Ele começa a se contrair, vai empurrando através do antropiloro, passa pelo canal pilórico até conseguir alcançar o intestino. Né? É aí que a gente consegue empurrar esse alimento para continuar o processo de digestão. Tanto que o intestino ali é uma via alimentar dentro do sistema digestório que é chamado de via rápida, porque o alimento fica pouco tempo ali. A maior parte de digestão do alimento acontece no estômago. Qual o nome que dá quando a pessoa não tem muito apetite? Por que isso? Isso vai depender de muitos fatores, Wesley. Tem um termo científico, um termo técnico, né? Que vocês vão falar tudo de termo técnico a partir de agora na enfermagem, que é chamado de inapetência, que é a falta de apetite. Isso vai depender de uma série de fatores, né? Uma pessoa anêmica, por exemplo, ela tem um distúrbio de coagulação, ela sente falta de apetite. Uma pessoa que está tomando uma medicação, o que os emagrecedores fazem, né? O que algumas medicações emagrecedoras fazem? Elas vão trabalhar lá no sistema nervoso central para na hora que o estômago tentar a liberação de hormônio como a grelina, por exemplo, não conseguir. Né? O sistema nervoso central ele atuar lá para que não aconteça a liberação da grelina, que é o hormônio da apetite. E aí, se a pessoa não tem apetite, a pessoa, consequentemente, ela não vai comer. E aí, o porquê disso é por conta de inúmeras coisas, né? Uma pessoa que está doente, num processo de adoecimento, até uma própria gripe, né? Pode retirar o apetite da pessoa, né? Devido a um processo patológico. Mas aí o nome disso é inapetência. Não tem um motivo específico.
E aí, ó, o que que é a gastrite, né? E o que que é a úlcera no estômago, úlcera péptica, que a gente chama. A gastrite, ela é principalmente um processo patológico em decorrência dessa acidez excessiva no estômago, né? Ou a estimulação. Uma pessoa, por exemplo, que tem gastrite, ela masca muito chiclete. Ela está mascando chiclete o tempo inteiro. Lembra lá que o processo de digestão começa na boca. O que a gente ouve falar também que quando masca chiclete aumenta a fome? Porque lembra que eu falei, acabei de explicar para vocês que o processo de mastigação ele vai induzir a liberação da grelina lá no estômago, que é o hormônio do apetite? Então, se eu estou mastigando, o meu cérebro lá e o meu estômago está entendendo que vai chegar comida. E aí não chega comida, eu liberei um hormônio que é o hormônio do apetite, eu estou preparando o meu estômago com uma quantidade maior de suco gástrico, né? Porque o estômago ele começa a produzir mais suco gástrico para conseguir fazer a quebra daquele alimento. E aí, se não chega alimento nenhum e eu fico longas horas e o suco gástrico é formado por ácido clorídrico, que é um ácido, o que que vai fazer? Vai fazer com que o ambiente do estômago ele fique mais ácido ainda. E aí dê aquela sensação de queimor, de ardência. Ou às vezes um refluxo aqui para o esôfago desse suco gástrico provoca gastrite também. E aí o que que é a úlcera? A úlcera também ela é ocasionada devido ao excesso de suco gástrico no estômago, o excesso de ácido clorídrico. Se é ácido, o estômago ele tem uma membrana de proteção. Mas se o pH está elevado demais, está ácido demais para a quantidade de ácido que aquele estômago ele estava habituado, aquela membrana ela não vai ser suficiente, ela vai se ferir. E aí forma a úlcera que a gente chama de úlcera péptica. Que ela pode ocorrer em diversos lugares, tá? Aqui na região do duodeno, já no intestino, ou no corpo do estômago, ou na região esofágica. E aí, depois do estômago, nós temos o intestino, né? Eu tinha, até chegar ao estômago, eu tinha o bolo alimentar, que eu falei para vocês. Esse bolo alimentar ficou lá no estômago cerca de 2 a 4 horas. De 2 a 4 horas, o estômago ele liberou ácido clorídrico, liberou pepsinogênio, que são enzimas para quebrar as moléculas do alimento. E aí essas enzimas conseguiram quebrar o máximo possível aquele alimento, aquela feijoada que eu comi, e vai formar uma substância no meu estômago como se fosse uma substância espumosa, mais branca, né? Como se fosse mais uma espuma branca, aquele alimento quebrado. Talvez também vocês já tiveram uma experiência de alguma vez vomitar com o estômago vazio. A gente fala, não comi nada e acabei vomitando de estômago vazio e só vomito o quê? Só aquela espuma branca. Né? O que é essa espuma branca? Deixa de ser bolo alimentar, que são grandes moléculas, que foi quebrado em pequenas moléculas que o corpo vai conseguir absorver, que forma essa espuma branca, que é chamada de quimo. Então, até o estômago tem a formação do bolo alimentar. Passou do estômago, o estômago é responsável em transformar esse bolo alimentar em quimo. Né? E aí esse quimo ele é empurrado para o intestino. E aí a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. E o intestino delgado, né, é o que a gente conhece por tripa, ou no boi é a dobradinha, né? Ou dobradinha, bucho, no homem é a mesma coisa. Que é o intestino que tem um comprimento enorme, ele está disposto ali na parede abdominal de forma comprimida e ele é dividido em algumas partes, né? Que é o duodeno, o jejuno e o ilho, né? Ele tem em cerca ali de 7 metros todas essas partes juntas, né? O duodeno é a porção de ligação com o estômago. Então, o alimento ele vai alcançar o que primeiro? O duodeno. Por que que não é aconselhável beber água após comer? Isso não tem confirmação científica, Cíntia. É uma briga muito grande entre os especialistas. Se você for em uma nutricionista, algumas nutricionistas, né, elas vão orientar vocês a não comer e beber junto. Se você for no endocrinologista, ele já vai te dar uma outra orientação. Se você for no nutrólogo, ele vai te dar outra orientação. Qual é o problema de beber água após comer?
Né? No caso da nutrição, ele fala bem assim, não pode comer e beber líquido ao mesmo tempo. É porque geralmente o processo de nutrição quer que você se mantenha numa alimentação mais saudável possível. Né? Tanto que a gente ouve o nutricionista falar que é melhor você comer a fruta do que beber o suco da fruta. Por que isso? Porque quando eu vou beber o suco da fruta, eu boto água e eu enfio açúcar, né? Não vou beber um suco de limão com água e limão puro, por exemplo. Então, por que elas não recomendam que eu me alimente e beba algum líquido ao mesmo tempo? Não só se tratando de água. Por conta da ingestão calórica, né? Eu vou aumentar a minha ingestão de calorias, né? Se eu for no nutrólogo, que é um profissional médico que trata dessa parte de nutrologia clínica, né? Ele vai falar para mim o seguinte, que não tem problema eu comer e beber água depois. Mas o que pode acontecer? O estômago, a gente já volta lá no estômago, isso é em relação ao estômago. O estômago, ele é um órgão tubular, ele é um tubo que ele é dilatado. O alimento, acabei de falar para vocês que ele fica cerca de 2 a 4 horas aqui na região do meu estômago para ele conseguir ser digerido, para ele conseguir ser quebrado em substâncias menores e passar para o duodeno. Se eu coloco aqui uma garrafinha de água de 600 ml, ou se eu bebo 300 ml de água, o que vai acontecer com o meu estômago? Eu vou aumentar a dilatação dele, uma vez que ele é um órgão muscular já dilatado. E aí, se eu aumento a dilatação do meu estômago, eu aumento a capacidade gástrica dele. Eu aumentando a minha capacidade gástrica, futuramente eu vou comer mais ou eu vou comer menos? Eu vou comer mais, né? E aí isso não vai interferir no processo de enviar o quimo para o intestino, não. A água, ela vai ser metabolizada assim como o alimento. Mas o grande problema está aí. Mas se a pessoa, para ela, não tem problema nenhum que ocorra essa dilatação no estômago, né? Que ela se tratando de água, ela é mínima. Ela é maior com substâncias calóricas. Uma Coca-Cola, uma garrafinha de 600 ml de Coca-Cola, uma latinha de 350. Isso vai afetar mais ainda essa porção de dilatação do estômago, porque esse alimento ele fica aqui para ser processado durante muito tempo. E aí eu já estou comendo um prato de quase 500 gramas de alimento. Eu bebo uma latinha de Coca-Cola de 350. Né? A gente já aprendeu desde lá da matemática que o líquido ele é transformado em quilo, né? A ml ele se transforma em quilo. Então só aí eu já tenho quase 1 quilo no meu estômago. Um órgão que ele é pequenininho, ele é pouca coisa maior do que o meu punho fechado. Então pensem aí o porquê que é o problema de beber água depois de comer. Né? A gente aconselha que você beba pelo menos 30 minutos após ou 30 minutos antes, que a água ela é metabolizada mais fácil. E aí o quimo ele já começou a ser formado e alguma porção dele já pode ser que já tenha sido enviada para o duodeno, que é a primeira porção do intestino. E aí, falando ainda aqui em duodeno, conseguiu ficar claro, Cindy? Duodeno é o intestino, tá, gente? A primeira porção do intestino delgado, não é intestino grosso. Intestino delgado, primeira porção. E aí, lembra que eu falei para vocês que o estômago ele tem uma membrana de proteção contra o ácido clorídrico? Aqui eu tenho o piloro, e o piloro funciona igual a cárdio, é uma membranazinha para que não permita refluxo, não permita passagem de ácido clorídrico do estômago, que é a substância ácida. O intestino delgado, ele não tem essa membrana de proteção. E a primeira porção do intestino delgado, que entra em contato com o quimo, que é aquela substância que foi processada lá no estômago, é o duodeno. O quimo, ele foi quebrado, as partículas do alimento, ele foi quebradinha através do ácido clorídrico, então é uma substância que ela é extremamente ácida. E aí, para não sofrer com isso, o que acontece no corpo? Por que a gente chama de sistema digestório e não tubo digestório mais? O fígado, que não é tubo, que é um órgão que está bem aqui do lado, entendeu que começou a chegar quimo no duodeno. Aí o fígado pensa assim, nossa, o quimo é ácido, né? Uma substância ácida, uma substância pesada. O duodeno não tem a proteção necessária. O que o fígado vai lá e faz? Ele começa a liberar uma substância aqui na região duodenal,
através da vesícula biliar, que é chamada de bile, bilirrubina, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. E aí, esse quimo ele vai ser banhado pela bile. E essa bile, ela tem uma função detergente. O que o detergente faz? Ele não tem função de emulsificar, quebrar a gordura? É isso que a bile vai fazer, que ele vai formar naturalmente uma camada de proteção contra essa substância que é extremamente ácida, né, que é extremamente rica em gordura, principalmente a se tratar de alimentos pesados, como por exemplo, que eu falei para vocês, o da feijoada, né? E aí, essa bile, do que é formada a bile? O que é esse líquido? Do que esse líquido é formado? Ele é formado de bicarbonato e sais biliares, é por isso que recebe esse nome de bile, né? Que é responsável pela emulsificação de lipídios. Lipídios é gordura. E aí, bicarbonato é básico. E o ácido clorídrico, como o próprio nome já diz, é ácido. Então, por que forma essa camada de proteção? É porque a bile quebra gordura? Não, porque a bile ela é rica em bicarbonato. E aí, se eu lembrar lá da química, um meio ácido com meio básico vai fazer o quê? Vai formar um meio neutro. E aí, automaticamente, o fígado já é responsável pela proteção ali da primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. No duodeno vão desembocar, então, o ducto colédoco, que é onde vai passar a bile, e o ducto pancreático, que é onde vai passar a secreção pancreática, né? Às vezes, só a bilirrubina ela não é suficiente para conseguir garantir essa proteção. Eu comi 800 gramas de comida, de feijoada. Comi 2, 3 vezes eu repeti o meu prato. Né? E aí eu sobrecarreguei o meu estômago, por isso que eu tive aquela sensação de empanzinamento. Isso significa que o estômago ele vai produzir ácido clorídrico demais. Ele vai deixar aquele meio muito ácido para conseguir quebrar todas aquelas moléculas, né? Ele vai ter que trabalhar mais. É por isso que a gente fica com aquela sensação de peso, né? De estar pesado, empanzinado, depois de uma comida muito gordurosa, uma comida muito pesada. E aí, esse duodeno, essa porção do intestino, vai receber um conteúdo muito ácido do quimo, justamente porque o estômago produziu ácido clorídrico demais. Aí o pâncreas, lá na porção exócrina que eu falei para vocês no começo da aula, ele vai liberar o suco pancreático, né? Que é rico em água e muito bicarbonato de sódio. Aí, junto o bicarbonato que já está presente na bile, que foi liberada pelo fígado, e junto o bicarbonato que é liberado pelo pâncreas, lá no meio ácido, lá do duodeno, protege o duodeno que vai deixar aquele meio neutro. Então, o duodeno que não tem anatomicamente essa camada de proteção, fica protegido por esses órgãos anexos. É por isso que a gente chama hoje de sistema digestório, não de tubo digestório. E aqui, ó, a gente tem todo o intestino delgado e o intestino grosso. E aí, esse processo do intestino delgado, ele é bem rapidinho, né? Passou do duodeno, esse alimento vai para o jejuno, e do jejuno ele vai passar para o ilho. Do ilho, esse alimento ele vai ser transportado lá para o intestino grosso, né? E aí, no intestino grosso, a gente tem algumas divisões também, né? Que são o seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e canal retal. E aí tem uma imagem aqui só do intestino grosso que eu consigo explicar para vocês melhor. Aqui, ó, os ductos que eu falei para vocês. A gente tem o ducto pancreático e o ducto hepático, que é onde vão ser liberadas a bilirrubina. Vesícula biliar, ducto hepático. O fígado produziu a bile, vai armazenar na vesícula. A vesícula vai desembocar lá no intestino delgado, na porção do duodeno, para proteção do intestino delgado. E no pâncreas, já lá no canal pancreático, vai desembocar direto no duodeno, que é intestino delgado, também para proteção, porque esses líquidos são ricos em bicarbonato de sódio. E aí o meio básico com meio ácido vai formar uma substância neutra.
Ducto colédoco, ó, para vocês conseguirem observar o que é a vesícula biliar, que é um órgão anexo onde vai ficar armazenado a bilirrubina, sofreu o estímulo. Ducto é cano, a mesma coisa que cano, é um caninho, ó, que vai cair direto lá no intestino delgado. Ó, o intestino aqui, ó. E aí o intestino grosso, ele é um canal alimentar mais calibroso e curto, tem em média 1,5 metro de comprimento e ele é responsável pela absorção de água para a formação do bolo fecal. Quando o quimo, o alimento, né, que foi quebrado, ele passa pelo intestino delgado, o intestino delgado ele vai passar absorvendo tudo que é de importante para ele. Então ele vai absorver um pouco de água só, porque sem água não consegue circular no intestino delgado. Então tem que ser um meio mais aquoso, porque as células do intestino delgado são células ciliadas, né, que lembram cílios. E aí ele vai absorver um pouco de água, mas vai absorver glicose, vai absorver nutrientes, vai absorver proteínas, lipídios, carboidratos, tudo que as nossas células do corpo precisam. Quando chega no intestino grosso, significa que tudo que poderia ser absorvido daquela alimentação já foi absorvido. E aí é a hora de formação do bolo fecal para eliminação do que não presta mais para o corpo. E aí é lá no intestino grosso que acontece a maior absorção de água. E aí essa absorção de água, ela só consegue ser bem sucedida quando tem a presença de fibras. É por isso que a gente ouve muito falar que é importante ter uma alimentação rica em fibra, né? Porque quando chega lá no intestino grosso, que vocês vão aprender melhor lá na fisiologia, essa fibra ela vai auxiliar na absorção de água. Se eu tenho uma alimentação pobre em fibra, a gente ouve falar, né? Eu sou muito ressecada, eu não consigo evacuar. Por quê? Toda a água desse bolo fecal, ela já foi absorvida desde o intestino delgado. E aí chega no intestino grosso, que a principal função dele é a absorção de água, o que ele vai fazer com essas fezes? Vão deixá-las mais ressecas ainda. E aí esse processo de eliminar esse bolo fecal, ele pode ser um pouco dolorido, né? Às vezes mais duro para quem tem problema de evacuação. E aí isso contribui para a formação de gases, vai trazer um transtorno para a pessoa. Né? E aí a gente tem as divisões, como eu falei para vocês. O seco, que é chamado de sécum também, cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, cólon sigmoide, reto e ânus, que eu vou mostrar na imagem que fica melhor para entender. Além da flexura hepática e flexura esplênica, que é onde adentram os vasos sanguíneos. Tá? Quais são as funções do intestino grosso? Armazenagem de fezes, síntese de vitaminas, é lá que a gente tem a presença das bactérias probióticas, né, que a gente ouve falar que é importante tomar Yakult, que é importante porque auxilia no metabolismo. E a principal função é a de absorção de água para o organismo. E aqui a gente consegue observar, ó. Aqui eu tenho a última porção do intestino delgado, que é chamado de íleo. O íleo ele vai se ligar com o intestino grosso através de um ósseo, um orifício, chamado ósseo iliocecal. Por que recebe esse nome? Porque a primeira porção do intestino grosso se chama ceco. Então, a união do ceco com o íleo é um ósseo, que ósseo na anatomia significa orifício, iliocecal. E aqui vai desembocar o resto do quimo, né, daquele bolo alimentar que foi metabolizado desde lá do estômago, para ser absorvido a água que o corpo tem que absorver, e aí vai passar pelo cólon ascendente, o intestino grosso, a disposição dele no nosso corpo é exatamente essa aqui, esse formato. Então, cólon ascendente é o que está subindo. O que ascende? É o que sobe. Colo transverso é o que está transversalmente. Cólon descendente é o que está descendo. Sigmoide é o que tem aqui uma curvatura, que aí a gente tem o canal retal e o ânus, por fim o ânus, que é onde exterioriza. A função do apêndice, Lívia. Vou voltar aqui no slide e repetir. Falei aqui para vocês.
Apêndice, não falei do apêndice para vocês não, né? Falei só da vesícula biliar. O apêndice, tem muita gente que fala também que o apêndice não presta para nada, né? Que o apêndice é só para entupir, para tirar, para dar apendicite, para inflamar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no intestino grosso o apêndice. Aqui, ó, apêndice vermiforme. Ele é essa pontinha aqui, né, do intestino grosso, e ele não tem assim uma finalidade conhecida, né? Não tem uma finalidade descrita na medicina, né? É uma porção do intestino grosso. O intestino grosso, como eu falei para vocês, ele é responsável também pela armazenagem de bactérias, presença de bactérias. E aí, se eu tenho o acúmulo desse quimo, volta lá no exemplo que eu falei para vocês de absorção de uma alimentação pobre em fibra. Falei para vocês que é a fibra que vai auxiliar todo o processo aqui no sistema digestório para empurrar aquele quimo para ele ser transformado em bolo fecal e eliminado. Se eu não tenho uma alimentação rica em fibras, o que vai acontecer? Desde que o intestino delgado, que eu falei para vocês que o intestino delgado ele é responsável também por absorção de água, mas absorção de água em pequena quantidade, porque não é função dele fazer isso, né? Se eu não tenho uma alimentação rica em fibra, ele vai absorver água demais. E aí, quando chegar aqui na porção ileocecal, quando ele chegar no seco, no intestino grosso, aqui a função do intestino grosso é estritamente voltada para a absorção de água, vai absorver água mais ainda. Então, o que pode acontecer aqui com esse apêndice vermiforme? Pode acumular a presença de bolo fecal. E se eu tenho presença de bactéria, né, o apêndice ele é uma extensão tubular, ó, é muscular, é uma extensãozinha tubular do intestino grosso. E aí, se eu tenho o acúmulo aqui de bolo fecal que não consegue eliminar porque está muito resseco, esse apêndice ele vai inflamar porque tem presença de bactéria, e aí ele pode se romper, e aí se romper ele pode até agravar o estado, porque toda a presença de bolo fecal que estava armazenada aqui, minha seta está sumindo, no apêndice, ela vai se espalhar pela parede abdominal e pode dar uma infecção generalizada no paciente. Por isso que a gente ouve que o apêndice não presta para nada e que ele só serve para inflamar, para estourar ou para fazer cirurgia para tirar, que é a famosa apendicite, né? Ele é negligenciado. A vesícula ela tem a função de armazenagem e o apêndice vermiforme ele é apenas uma extensão na região inferior aqui do intestino grosso. E aqui, chegou aqui no seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide. Quando passa por aqui, ainda é quimo, né? Passou pelo cólon ascendente, vai passar pelo cólon transverso, porque aqui é nessa região que vai sendo absorvida toda a água que o organismo precisa do bolo fecal. E aí as fezes elas vão serem armazenadas aqui nessa porção aqui do cólon sigmoide. Vocês vão aprender na palpação do abdômen, quando vocês fizerem exame físico, a identificar o que é bolo fecal no paciente, né? Que a gente consegue só de palpar o abdômen do paciente identificar se o cólon sigmoide, que é essa porção aqui que está no abdômen, mais voltada ali para o lado esquerdo do corpo, se essa porção está obstruída, se tem presença de uma massa sólida. Ah, professora, eu vou conseguir sentir se tem cocô na barriga do paciente? É basicamente isso. Vocês vão conseguir sentir se o paciente está com cocô na barriga. Né? Isso serve para identificar aquele tipo de paciente que vai para um ambiente hospitalar, por exemplo, e ele não consegue evacuar no hospital. E aí, se fica armazenado muito tempo aqui, ele vai começar a ter uma série de problemas, ele pode ter até uma infecção. E aí, pode acontecer o que a gente chama de infarto intestinal, pode ter uma necrose de alguma alça do intestino, em decorrência de um processo infeccioso, porque ficou fezes armazenado ali há muito tempo. E aí, só através de cirurgias, às vezes esse paciente vai precisar de colocar uma bolsa de colostomia. O que é a bolsa de colostomia? A bolsa lá que o presidente de vocês usou quando acabou tendo aquele acidente com ele lá de receber a facada, né? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Foi uma ligação que os médicos fizeram, tirou um pedacinho de algum lugar do cólon, que é onde passa o bolo fecal, e
conectou a uma bolsa que aí, em vez de passar para o ânus, ia passar para a bolsa e eliminava as fezes através dessa bolsa de colostomia. E aí, depois do colo sigmoide, a gente tem o reto, que é o canal retal, e por fim o ânus, onde termina o nosso processo de digestão, onde é eliminado o bolo fecal e tudo aquilo que não precisa para o nosso organismo. Né? Aqui a gente consegue observar melhor como é que ele está no abdômen. Seco, apêndice, é um pedacinho do intestino grosso. Okay? Se você tem uma alimentação equilibrada, rica em fibra, ele não vai te dar trabalho, não. Agora, se você tem uma alimentação muito gordurosa, quase não bebe água, não tem alimentação rica em fibra, aí esse apêndice ele pode entupir, ele pode inflamar, ele pode romper e pode te causar uma dor de cabeça, né? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e aí, por fim, ânus. Aqui, a válvula ilho-secal. É o ósseo ilho-secal. E aí, aqui a gente tem uma válvula responsável... a gente tem uma válvula responsável por não permitir também o refluxo. É por isso que é chamado de ósseo ilho-secal, porque a ligação do intestino delgado com o intestino grosso, vocês viram que é no intestino grosso que já é armazenado o bolo fecal. É no intestino grosso que eu tenho presença de bactéria. É no intestino grosso que eu vou eliminar tudo aquilo que não presta para o meu corpo. Então, pode correr o risco de o que está no intestino grosso voltar para o intestino delgado? De forma alguma. Então, a gente tem o ósseo ilho-secal, que tem uma válvula dentro dele, que só permite que envie através do ilho, que é a última porção do intestino delgado, passar o quimo para o intestino grosso. Não permite o movimento contrário, que o intestino grosso mande de volta. E quem come muita gordura e comida oleosa? Quem come muita gordura e comida oleosa pode ter problema lá no duodeno, né? Porque o estômago, todo aquele processo que eu expliquei para vocês. Eu comi uma comida que é muito pesada, uma comida muito gordurosa, uma comida que é muito oleosa, né? O meu estômago ele vai produzir ácido clorídrico demais, aquele quimo ele vai ficar muito ácido, vai fazer... O que a gente ouve falar? Eu comi uma dobradinha e o meu fígado atacou. O que é o fígado atacar? O fígado teve que trabalhar demais e aí começa a dar aquela sensação de enjoo, né? Porque ele está tendo que se esforçar muito para liberar muita bilirrubina, para proteger lá, além de proteger o duodeno, ele conseguir quebrar a partícula de lipídio. Lipídio é uma molécula muito grande, a célula não consegue absorver o lipídio. Lipídio é gordura, tá? Quando a gente ouve falar lipídio, é gordura. Então, se é uma molécula muito grande, ela é difícil quebrar. Assim como o problema da comida oleosa. Se ela é uma comida oleosa, ela consequentemente também é uma comida gordurosa. E aí o corpo ele vai trabalhar demais para conseguir quebrar essa molécula. É por isso que a gente fala que atacou o fígado, porque é esse processo do fígado. Vocês vão aprender lá na fisiologia de formar o bilirrubina, bilirrubinogênio 1, que converte para bilirrubinogênio 2, para conseguir ser armazenado na vesícula biliar. Ter a liberação de alguns hormônios, demandou atividade demais por parte do fígado. E aí é comum sentir alguns enjoos. E aí pode ter alguns problemas com a formação de cálculos biliares. O que seriam esses cálculos biliares? O fígado não deu conta de secretar a bilirrubina, que era a adequada para a quebra daquela gordura. Aquela gordura se acumulou e formou uma pedrinha. E aí pode acabar obstruindo a vesícula. E aí, se obstrui a vesícula, o fígado ele vai continuar produzindo bile, ele precisa guardar em algum lugar que é a vesícula biliar, mas a vesícula biliar não vai conseguir eliminar esse cálculo porque ela está obstruída, ela está entupida. E aí começa a ter dor e o paciente precisa de um processo cirúrgico para conseguir remover esse cálculo, tá bom? Aí acontece a mesma coisa com o suco pancreático também, tá, Wesley? Que também tem o pâncreas, tem que trabalhar demais, sobrecarrega o pâncreas, tem que liberar muito suco pancreático para conseguir emulsificar, conseguir quebrar essa gordura toda. Pois é bom melhorar essa alimentação, hein? Aqui, ó, a gente consegue observar melhor o ilho, que é a última porção aqui do intestino delgado. Delgado lembra de fino. Vai se unir aqui ao intestino grosso na porção do seco. E aí a gente tem o apêndice aqui, ó.
apêndice, mesoapêndice, que é só uma extensão do intestino. E aí é isso que a gente tem para hoje. Vocês têm alguma dúvida? Aí vocês falam comigo agora que eu estou enjoada de falar, por favor. Não, deu para entender mais ou menos assim, mas tá bom. Mais ou menos? O que é que você quer que volte? Não precisa voltar, não. Só a questão de como as aulas estão sendo assim virtual, fica um pouco corrido para a gente fazendo anotação. Mas quando a gente, tipo assim, no meu caso, eu vou voltar e vou fazer algumas anotações, acho que vai ficar mais claro. Tá. A aula vai ficar gravada, mas não tem problema não. No meio da aula vocês podem parar, professora, espera um pouquinho que eu estou anotando, tá? Não tem problema não. Obrigada. Então é isso, minha gente. Uma boa noite para vocês. Isso aí, qualquer coisa vai mandando mensagem. O Wesley, para de comer gordura para preservar esse fígado seu e a vesícula. A gente se vê na próxima semana. Um bom feriado, continue em casa, tá? Só sai de casa quem precisa sair mesmo para trabalhar, para a gente passar por isso logo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, Rafa. Ah, Boa noite. esse velho é viado. Tô ouvindo, hein? Tinha que ser Iago, né, Rafa? É. Conhece porqueira? Tá, gente, Falou. vou desligar aqui. Tchau. Não, gente.